Feijoada de chuchu, hambúrguer de planta. O que vocês acham disso? Isso lhes causa alguma curiosidade e tal? Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, uma ótima sexta a todos vocês. E vocês sabem que aqui no canal J Literato, as sextas-feiras são dedicadas a temáticas livres, né? Podemos falar de tudo aqui, né? Como sempre costumo dizer, desde política até conjunturas sociais, práticas sociais, segmentos, etc e tal, costumes e tal. Né? Não custa lembrar-lhes, claro, né, aqui a nossa programação e hoje com uma informação nova que é importante, gente. Nós publicamos aqui no canal J Literato sempre às segundas, quartas e sextas, tá? Quanto aos conteúdos, às segundas-feiras nós temos aí conteúdos literários, tá? Temáticas literárias, como resenhas de obras, análises, sugestões literárias. Às quartas-feiras nós falamos de filosofia e ou história, e/ou história. Por que coloco e ou? Porque pode ser, quer dizer, uma ou outra ou pode ser as duas, né? E às sextas-feiras, como hoje, como já disse, temas livres, tá? Gente, quanto ao horário, nós tivemos uma modificação, quer dizer, sempre nós publicávamos nesses respectivos dias a partir das 14 horas. Devido a alguns ajustes de logística mesmo, nós estamos ainda fixando um horário, portanto, os vídeos vão ao ar nesses dias, os dias não se alteraram, tá? Mas quanto ao horário, eles vão ao ar entre 5 e 7 da noite, tá? Entre 17 e 19 horas. Portanto, é importante que você acione aí a sinetinha para que você não perca, para que você seja informado do momento em que ele for ao ar, tá? E claro, já que eu estou pedindo aqui para você acionar a sinetinha, também peço que você se inscreva. Caso você não é inscrito no canal, peça a sua inscrição, ela é importantíssima para nós aqui. Peço que compartilhem o vídeo, dê o seu joia, né? A sua curtida, fundamental. E claro, como disse, acionem também a sinetinha das notificações. Bom, deixa eu conferir o microfone, eu sempre faço isso, às vezes eu esqueço, aqui não tem uma edição muito profunda, eu não gosto de edições muito cosméticas, é importante passar um pouco de espontaneidade, né? Bom, gente, feito esse protocolo, vamos passar a temática. Percebam que este tema, né, sobre essa minha curiosidade com essas simulações de alimentos, vamos colocar entre aspas aqui, carnívoros, né, em relação dos veganos, vegetarianos e afins, percebam que é uma coisa que sempre me gerou curiosidade, né? Eu sempre ficava, olha, mas como que alguém pode cultuar por meio de uma simulação o objeto execrado, né? Quer dizer, eu execro, eu recrimino, eu não gosto de uma coisa, mas eu simulo ela de alguma forma para o meu bem-estar. Isso sempre foi uma dúvida, eu nunca me aprofundei tanto, só que eu resolvi tentar compreender. Então este vídeo, gente, percebam, não é um vídeo constatatório, é um vídeo interrogatório, é um vídeo interrogativo. Eu vou propor uma reflexão a vocês, inclusive peço que vocês participem aí nos comentários, porque eu estou muito curioso para saber também a posição de vocês. Eu não sei se isso lhes causa, como disse no começo, certa curiosidade. A mim me causa uma grande curiosidade. Então eu comecei a pesquisar um pouco, né, dar uma diagonal nos aspectos filosóficos, o que poderia explicar, se não justificar, mas pelo menos explicar isso. Feijoada de chuchu. Olha, você não pode comer feijoada porque tem porco, e porco é um bicho que foi morto e tal. Então, quer dizer, é uma coisa absurda você comer a feijoada, mas uma feijoada de chuchu pode. Bom, é estranho. Primeiro que eu percebo um problema linguístico mesmo, né? Quer dizer, a feijoada ela reclama porco, não é? Feijoada sem porco não pode ser feijoada, é quase que uma estrutura de raciocínio lógico aqui, né? Hambúrguer de plantas, olha, você não pode comer hambúrguer, aspas, normal, porque ali tem um boi que morreu, tal, mas um hambúrguer de planta, você pode. Quer dizer, hambúrguer é carne, ele reclama carne. A sua constituição sine qua non é a carne, e, portanto não existe hambúrguer sem carne e tal. Então, esse primeiro ponto eu já fico
incomodado, mas incomodado filosoficamente, tá, gente? Não é um incômodo de me irritar, isso não me irrita, para mim não faz nenhuma diferença. É apenas um incômodo filosófico, sabe, existencial. Entender isso. Então, eu pesquisando, analisando onde eu poderia encontrar uma eventual resposta para isso, ou uma hipótese ponderável, eu acabei chegando em Freud, e claro, né, o grande Sigmund Freud, né, pai da psicanálise, um dos grandes, um dos maiores, digamos, conhecedores da própria psique, né, uma coisa, quer dizer, o trabalho do Freud era incrível, tal. Inclusive dá muita sequência a muita coisa que Nietzsche já havia dito antes, tal. Mas não vou entrar nisso aqui. Mas eu encontrei em Freud uma hipótese provável, uma hipótese ponderável sobre isso. Essa simulação de alimentos, e toda a estranheza que a permeia, não é? Quer dizer, eu recrimino um objeto, mas eu o cultuo por meio de uma simulação. Isso é uma coisa meio estranha. Cabe dizer, gente, antes de eu dar sequência aqui nessa linha freudiana, que hoje, neste vídeo, eu não vou emitir opiniões e não vou dar aqui as minhas impressões sobre os movimentos em si, sobre o veganismo, o vegetarianismo, etc. Não, eu não vou dizer o que eu acho disso, se é certo, se é errado. Não é o caso, embora eu tenha as minhas impressões sobre isso, e claro que também elas não seriam tão agradáveis de serem ouvidas por parte dos veganos. Mas eu não vou fazer isso aqui. O que eu vou discutir aqui é o procedimento desses movimentos. É o procedimento, é o modus operandi, não é, que vai se desaguar especificamente nesta questão das simulações dos alimentos carnívoros, né? Bom, Freud ele trabalha, isso vocês devem saber, não é, com aquelas camadas, podemos assim dizer, né, da personalidade, da psique, né, que é o id, o ego e o superego. Devo dizer também que eu tive que recorrer a uma grande amiga, psicóloga, uma douta, na psique humana e grande estudiosa de Freud, que é a Sabrina, a quem eu sempre recorro nessas temáticas, né? Porque a psicanálise em si e toda a doutrina e estrutura freudiana não são precisamente o meu objeto de estudos, não é? Quer dizer, o meu objeto de estudos é uma parte filosófica um pouco diferente, por um outro lado, tal. Né? Claro que nós conhecemos o elementar, o básico nós somos obrigados a conhecer, né? Mas sempre que eu preciso falar sobre isso, eu preciso recorrer a essa grande amiga, que sempre muito cordialmente me oferece aulas magnas sobre o tema. Tá? Muito obrigado, Sabrina, o crédito deve ser dado. Bom, o Freud ele trabalha, portanto, gente, com a questão do id, do ego e do superego. Não é? Quer dizer, a grosso modo, a grossíssimo modo, eu não quero que o vídeo fique longo demais, mas veja, o id seria aquela camada da psique, de onde se origina todos os instintos inatos, que já estão impregnados em nós, né? Todos aqueles desejos inconsequentes, né? Todas aquelas pulsões, né, acaloradas, né? Em todos os aspectos, tal. Quer dizer, se nós respeitássemos o nosso id, ou a gente vai preso, ou a gente vai para o cemitério, e etc e tal. Eu vejo uma pessoa de que eu não gosto, essa pessoa me irrita, o meu id vai dizer, olha, vai lá e dá um murro na cara dessa pessoa. Então se eu atender o meu id, é claro que eu vou lá, vou dar um murro na cara dessa pessoa e muito possivelmente vou ser preso, vou ser processado, etc e tal. Ou vou apanhar de volta, né? Pois é. Então o id é esta camada, né? Esta camada desses instintos, desses desejos avassaladores que florescem, né? Que florescem de forma muito abrupta e querem se realizar. Bom, é claro que para isso nós precisaríamos de um freio, né? Então se o Freud previu o id, ele também previu o superego. Né? Apenas lembrando que o ego em si, quer dizer, é a nossa razão mais palpável, o nosso consciente, aquilo que nós percebemos, né? Agora, o superego, essa outra camada, que tem uma teleologia própria, que é de refrear, não é, digamos, as pulsões do id. Não é? Então você, no exemplo que eu dei, você fica nervoso e quer dar um murro na cara da pessoa que lhe incomodou. O seu id quer fazer isso, mas o seu superego, que é um grande regulador, inclusive moral, vai dizer, não, você não pode fazer isso, porque isso seria um ato violento, um ato que vai gerar problemas e tal.
Então existem essas camadas. Vamos trazer isso aqui para o caso em tela. Veja, sempre lembrando, gente, é um vídeo de reflexão. Tá? Inclusive até mesmo eu gostaria que veganos e vegetarianos assistissem esse vídeo e me esclarecessem, porque é uma dúvida. Eu estou lançando aqui uma hipótese ponderável. E também é claro que é importante dizer que este vídeo não se aplica a todos os veganos, mas eu acredito que a grande parte deles, viu? Acredito que a grande parte deles. Mas a generalização nunca é boa. Então, mas vamos lá. Como que eu poderia, vamos dizer, adequar, né, essas estruturas freudianas a esta situação dos veganos em relação à simulação de alimentos carnívoros que eles tanto execram? Veja, a mim me parece que o id desses veganos, que o id, né, desses vegetarianos e afins, eles clamam, eles vociferam, eles imploram por um belo pedaço de bacon, né? Eles imploram por uma bela feijoada com muito porco, eles imploram por um belo hambúrguer, é um desejo quase que irrefreável, tal. Entretanto, eles possuem um superego que está atrelado ao segmento que ostentam, que no caso aqui é o vegetarianismo, é o veganismo, etc. Lembrando que o superego ele pode sofrer deformidades. E geralmente podemos dizer, talvez poderíamos dizer, que essas deformidades vêm de segmentos externos, religião, coisas parecidas, inclusive potencialmente a questão do veganismo. Então esse superego ele pode estar meio deformado por um segmento muito sectário, que é o vegetarianismo, né? Que por sua vez vai refrear este id, vai refrear essa vontade extrema de comer um bife de picanha. Ele não pode comer porque isto significa o apoio ao massacre animal, coisa do tipo, tal. Então o seu superego, talvez deformado por um segmento sectário, que é o veganismo, refreia este id. Agora, uma outra observação. Este id, né, ele deve ser controlado pelo superego, mas jamais reprimido de forma voraz. Porque ele pode ter algumas consequências deletérias para aquele que o reprime. Então, dando sequência, me parece que a repressão do superego vegano ao id carnívoro ela é tão profunda que a própria pessoa, de forma inconsciente, deseja, de alguma forma, homenagear aquele id reprimido. Eu amo carne, eu quero comer um belo hambúrguer, eu quero, aqui o id falando, tá? Eu quero comer uma massa bolonhesa com uma carne moída bem gostosa, eu amo isso, mas o meu superego é vegano, então você não pode comer isso, vamos reprimir esse desejo, mas sobra uma pontinha desse desejo saindo um pouquinho das camadas obscuras da repressão do id, e esta pontinha do desejo acaba se tornando uma homenagem a esse id reprimido. Homenagem esta que se deságua na simulação de um alimento carnívoro. Aqui vem a hipótese, quer dizer, a hipótese do culto ao objeto execrado, a hipótese do louvor ao elemento que eu tanto vilipendio. E veja que isso é uma coisa meio estranha também, porque acaba tirando um pouco da originalidade, da essência e da genuinidade do próprio segmento. Quer dizer, porque há alguns argumentos, né? Quer dizer, os veganos e vegetarianos vão dizer, eu tenho nojo de comer isso, você está comendo um bicho morto, alguém tá... Quer dizer, então se você tem nojo, como é que você vai simular alguma coisa que é a causa do seu nojo? Percebam a incongruência. Ou então, não, eu não faço isso realmente pelas minhas ideias sobre a proteção dos animais, tal. E eu comer a carne significaria eu endossar esse tipo de coisa, que é, né, matar os animais. Mas você vai simular uma coisa que se deságua na morte dos animais. Então realmente há um alto conflito na própria ideia em si da simulação.
né? Bom, essa, gente, como eu falei no começo do vídeo, isso trata-se de um vídeo reflexivo, de uma curiosidade, né? Porque, bom, é estranho, né? Veganos podem ter pratos maravilhosos, há pratos veganos e vegetarianos que são maravilhosos, mas todos esses que são maravilhosos, coincidência ou não, são pratos originais, né? São pratos, não são réplicas, não são simulacros, não são simulações, tal. Diga-se, hambúrguer de planta, que negócio horrível. Feijoada de soja, bacon de soja. Ó, não matem porquinhos, eu tenho nojo, mas eu gosto de um bacon de soja. Gente, esta foi a colocação desta sexta. Veganos e vegetarianos, não fiquem bravos comigo, é apenas uma curiosidade. E para tentar suprir essa minha curiosidade, eu elucubrei aqui uma estrutura freudiana. Fiquem à vontade nos comentários, gente. Você também, você que é vegano ou vegetariano, pode inclusive expressar o seu descontentamento comigo, mas fundamente alguma coisa, tente me explicar, né, de onde vem, qual é a origem disso tudo. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam, não é, de acionar o sininho das notificações, de curtir o vídeo, de se inscreverem, comentem bastante, vamos participar aqui, porque o diálogo é sempre saudável. Gente, muito obrigado e até segunda-feira com um tema literário muito legal. Tchau!